Oi gente, sou Luciana Fonseca, passei pelo processo de emagrecimento e decidi gravar esses vídeos para motivar você, incentivar você que quer passar pelo processo de emagrecimento, que a gente consegue sim alcançar nossos resultados. E hoje eu vou aproveitar aqui o tempinho, que hoje eu sequei o meu cabelo, ó, eu escovei aqui, ó, com essa escova que eu gosto muito. Gente, eu sou apaixonada pelos meus cachos, pelo meu cabelo, até por essa versatilidade que ele me dá, que eu posso fazer uma escova e depois entrar embaixo do chuveiro e meus cachinhos estão de volta. Eu não faço sempre, mas de vez em quando eu gosto de dar essa mudada. Já tem até vídeos no canal que eu tô com o cabelo bem lisinho. E aí hoje eu aproveitei o tempo que eu vou finalizar ele, mas eu vou finalizar fazendo os cachos, ó. Que aí, como esse daqui não faz tanto barulho, aí eu vou finalizar e conversar com vocês. Por que eu engordei tanto, né? O que aconteceu? Então, bora lá iniciar. Ó, já dividi o cabelo aqui. E aí eu vou pegando o cachinho, eu pego assim, ó, comprimento e ponta. Eu não vou até pertinho da raiz, não. Aí, como não é um tutorial, eu não vou falar muito sobre os aparelhos, tá? E esse daqui só faz um bipzinho, é tranquilo, rapidinho. Ó, eu só encaixo o cabelo, ele suga. Já tem muitos anos que eu tenho esses aparelhos e pra mim são maravilhosos, eu gosto muito. Eu tenho a escova dessa daqui também, a raquete. Olha só, ó, o cachinho. Então vamos lá, sobre o vídeo. Ser mãe sempre foi um sonho pra mim, um sonho mesmo. E aí eu casei, aí eu fiquei 3 anos pra engravidar, mas não porque eu tava tentando, porque realmente a gente esperou o momento certo. E aí o momento certo veio. Eu fui na médica, foi um momento muito esperado, desejado. Aí eu fui na médica, fiz tudo certinho, bonitinho. Só que aí demorou 1 ano e nada. Aí eu fiquei muito preocupada, refiz todos os exames. Aí a médica falou pra mim, pode ser ansiedade, né? Tá tudo bem com o seu corpo, pode ser ansiedade. Aí eu falei, quer saber? Aí eu conversei com meu marido, com a minha mãe, eu falei, eu vou fazer minha faculdade de cosmetologia e estética, que na época até então eu era graduada só em enfermagem e tinha um curso de estética. Aí eu falei, eu vou estudar. Minha mãe me deu a maior força, meu marido, enfim. Gente, foi incrível. Menos de 2 meses de faculdade eu engravidei. E aí foi uma alegria imensa, assim, é o que eu falo, foi um momento muito esperado. Só que aí veio a parte difícil, porque mesmo com muito cuidado, mesmo acompanhada, tudo direitinho, a minha gestação não foi o que a gente imaginava. Minha gestação foi muito difícil. O que eu tive foi o diagnóstico de hiperemese gravídica. Quem já teve, quem passou por isso sabe que não é fácil. Foi um susto muito grande, porque até então, por estar feitos exames, estar com acompanhamento médico, então assim, eu esperava uma gestação super saudável, aquela gestação que eu fosse continuar me cuidando. Eu sempre fui de fazer exercício físico, de me cuidar. E aí a gente achou que até o 3º mês, né, era só até o 3º mês, e aí as semanas foram passando e foi ficando muito mais difícil, foi ficando muito mais intenso os quadros de vômito, de náusea, e as coisas foram ficando muito mais difíceis. E o meu desespero maior era por causa da faculdade também, porque eu não queria desistir, que eu sabia que depois que eu tivesse o meu bebê, ficaria muito mais difícil eu voltar para a faculdade, né? Aí eu falei, não, vamos lá. Gente, cada dia que passava, cada semana, foi muito mais difícil.
Até que chegou, eu acho que no 3º mês. E sim, e aí quando eu engravidei mesmo, a médica que me acompanhava, a ginecologista, né, que eu passava, ela não estava em São Paulo, ela estava no congresso. E aí já foi outro baque, assim, porque eu tinha muita confiança nela, né, já passava com ela há um tempo. E aí ela não estava e ela demorou acho que quase uns 2 meses para retornar. Era uma viagem programada que ela já estava, né, um congresso. E aí eu fui passando por outras médicas e eu lembro que eu cheguei, eu fiquei muito mal mesmo. Aí eu fui pro hospital, aí chegou lá, a médica olhou para mim e falou, vou ter que internar você. Ai meu Deus, foi horrível, foi um susto muito grande, mas tudo bem, eu fiquei. Mas para mim ainda foi mais difícil, porque eu fiquei muito carente no hospital, aquilo tudo fervilhava na minha cabeça. Aí eu prometi para a médica que eu ia tentar ao máximo, e assim, o meu problema maior foi com os sabores. Por exemplo, fruta eu não conseguia comer, legumes, verdura, um suco jamais, líquido, gente, eu não podia tomar água. Então eu passei a maior parte da minha gestação, eu prometi para a médica que eu ia para o hospital todos os dias tomar o soro direitinho, porque eu não queria ficar internada. Eu chorei o tempo todo, a minha cabeça ficou assim. Eu lembro que meu marido trabalhava na empresa, que ele entrava muito cedo, que era uma empresa de ônibus. E tinha momentos que ele chegava em casa da empresa e tinha que ir comigo para o hospital, e lá a gente ficava até eu tomar. Às vezes eu tomava 2 bolsas de soro. Então, e assim, tinha momentos que era uma coisa que eu não conseguia controlar. Eu comecei tomando, eu tomei todos os remédios que vocês podem imaginar. Até o último, que é um remédio que todos os remédios na gestação não é bom. E esse era um pouquinho mais de atenção. Aí a minha médica retornou, aí ela começou a me acompanhar. E aí a gente tentava de tudo. Gente, o meu quadro de hiperemese foi tão avançado que eu tava dormindo mesmo, eu deitava para dormir, eu abria os olhos porque eu ia vomitar. Eu ia assim, eu lembro que eu acordava meu marido, ele me ajudava a ir pro banheiro, e ali eu grudava no vaso sanitário, que eu ficava horas, e eu só faltava colocar todos os meus órgãos para fora. Eu tive esofagite, eu tive problemas no ouvido. O que eu quero falar é isso que eu tô falando para vocês verem que realmente somos todos diferentes, né? E cada corpo reage de uma maneira. E aí a gente começou a lutar mesmo, todo mundo. E eu lembro que as minhas clientes me ajudavam muito. O que foi mais difícil para mim, que na época eu já trabalhava com estética, né? E as minhas clientes na época estavam bombando, foi na época do bronzeamento a jato, não sei se vocês lembram. E eu trabalhava com isso também, porque o da máquina foi proibido, enfim, por problemas de saúde. E aí eu lembro que o cheiro era um cheiro de baunilha com chocolate, gente do céu. E eu não podia parar de trabalhar, porque assim, imagina, né, um bebê vindo, eu na faculdade, eu não queria parar a faculdade. Mas Deus coloca muitos anjos na vida da gente, e é tão bom. Eu tive minha colega de faculdade, a Alessandra, a Lê, que eu sou muito grata a ela, ela sabe disso. A Lê foi uma companheira maravilhosa, ela me ajudava muito. Aí ela me ajudava demais. Gente, era incrível. Eu sentia cheiro, principalmente, meu problema maior foi com comida. Eu sentia cheiro, assim, o churrasquinho, por exemplo, tava lá 3, 4 quarteirões, assim. Eu olhava pra Lê e falava, Lê, eu tô sentindo o cheiro de churrasco, eu vou vomitar. Ela, pelo amor de Deus, não tem churrasco aqui. Aí eu falava, tem, Lê, tem, pelo amor de Deus, eu tô sentindo. Gente, era uma coisa incontrolável. E isso é o que eu falo pra vocês, foi piorando a cada mês, a cada semana.
Aí quando eu precisava tomar soro, eu ia pra maternidade lá em São Paulo, que é até conhecida. Aí eu chegava lá, resumindo a história, de todo esse sofrimento, os remédios e vitaminas e tudo que a médica passava, a gente tentava de tudo. A dona Socorro, que era quem cuidava da gente em casa, tadinha, ela inventava caldos, ela inventava comida. Aí por que eu engordei tanto? Além de todo esse soro que eu tomava e essas vitaminas, eu comecei eu me acalmei, eu falava que eu fiquei totalmente assim desesperada, triste, mas por outro lado muito feliz, que com toda essa agonia, com todo esse sofrimento da hiperemese, mas graças a Deus com a minha neném, assim, a gente fazia ultrassom, tava tudo bem com ela. Só teve 2 momentos que nós ficamos bem assustados, mas controlou, graças a Deus. Aí eu comecei a me acalmar e pedir assim que Deus iluminasse a minha mente para eu tentar comer, para eu não tomar tanto soro, porque chegava dia, eu ia para o hospital de manhã, tomava, e à noite eu retornava de novo porque eu não conseguia comer nada. Mas não é que eu desisti, não, eu ia tentando, mas eu não conseguia comer. Era incrível. Aí eu fui e comecei a entender que aqueles sabores mais fortes era que me fazia muito mal. Então eu comecei a comer o pãozinho francês, mas ele tinha que ser dormido e sem nada. Aí eu conseguia comer, mas assim, era pedacinho, sabe? O bip passar pra não atrapalhar a nossa conversa. Então era pedacinhos que eu ia comendo durante o dia, só que tinha dia, e aí eu começava assim a ficar mais forte, porque é o que eu falei, eu tinha muito medo de parar a faculdade, e com isso tudo eu continuava. Tinha dia que ia, tinha dia que eu ligava para os professores, e aí todo mundo me ajudava. Eu lembro que eu estava na sala de aula, e aí eu falava para as meninas assim, às vezes eu nem falava, eu só levantava devagarzinho e saía. Mas eu sentia os olhares de todo mundo e até dos professores, assim, que o professor que tava, meu filho, não tinha jeito. Quando eu chegava no banheiro já tinha 2, 3, a Lê principalmente. Ela me conhecia pelo olhar, eu olhava porque eu não conseguia, quando vinha mesmo, eu não conseguia, se eu falasse eu vomitava onde eu estava. Então eu já saía ali de fininho. Eu lembro que uma vez uma colega minha estava na sala e ela abriu um pacote de salgadinhos. Gente, minha Nossa Senhora, foi horrível. E aí assim, e eu sempre gostei assim de me cuidar. Aí, resumindo, o que me ajudou foi nessa maternidade que é muito conhecida em São Paulo. Eu cheguei, eu fui num dia, numa noite, tava o mesmo médico, aí ele ligava pra minha médica, né, e falava, ó, tô com a sua paciente aqui, assim, assim. E aí, coincidiu, dos 3 dias que eu fui, foi o plantão dele. Aí na hora que eu cheguei, ele, você aqui de novo, e eu não conseguia nem falar, ele olhava pra mim e eu só pedia assim, não me interna, por favor, deixa eu ir pra casa, eu volto se precisar, era só que eu sabia falar. Aí foi que ele foi me explicar, me ajudar, ele falou, Luciana, eu preciso ajudar você, olha só. Aí foi que ele passou, ele falou, ó, você tem um quadro de hiperemese mais avançado, né? É uma luta do seu corpo com a gestação, mas não em caso de expulsão do bebê. E realmente, eu não tive nenhuma suspeita de aborto, graças a Deus. É o que eu falo, tive 2 momentos de preocupação, mas foi de tanto eu vomitar, eu comecei a perder líquido. Mas aí a gente chegou lá, tava tudo bem, foi só por tanta força mesmo que você faz, que era uma coisa que me debilitava tanto, porque você vomitar, o corpo inteiro age ali naquele momento e depois você fica, e eu lembro que chegava, que era só a bile que saía, sabe? Então eu tive sérios problemas na parte de esôfago. Aí ele começou a ensinar, eu lembro que ele chamou minha mãe e meu marido e ele falava para fazer o suco de limão,
e colocar em cubinhos de gelo, fazer cubinhos de gelo com suco de limão, suco de abacaxi, as frutas mais cítricas. E em vez de eu ficar naquela insistência, porque eu insistia mesmo em comer, achando que todo mundo falava, ah, no próximo mês passa, é assim mesmo. E que eu também tinha estudado, né? Mas não foi assim, cada semana piorava o negócio. E aí começou a prejudicar o meu trabalho, porque pensa, eu manicure, esteticista, então eu vivia em volta de cheiro. E, gente, eu lembro que teve uma vez que era na hora do almoço, todo mundo entrou para almoçar e eu fiquei vagando na rua, porque eu não podia sentir o cheiro. E aí foi que ele falou, e ele falou assim, olha, quando você for almoçar, aí eu falei pra ele que eu tava conseguindo comer o pão, que não era bom, né, porque eu comecei a inchar muito, e aí também veio o medo, né, o risco de eclâmpsia também. Aí, então era 3 alimentos que eu conseguia comer e pelo menos não vomitar assim automático, que era o pão, o macarrão e o arroz, só que sem tempero nenhum, sem nada, só cozinhar ali na água e ali eu ficava tentando comer, mas de pouquinho também, não era sentar e comer aquele prato, não. Aí foi que ele foi ensinando a fazer isso, fazer os cubinhos, e ele falou, ó, faz um vinagrete, né, vamos partir para os ácidos, e também foi uma coisa que ele falou, vamos tentar para ver se te ajuda. E realmente foi uma coisa que ajudou muito, que foi melhorando a minha alimentação, eu fui conseguindo comer. Aí ele falou, ó, tira todos os temperos, né? E a gente vai partir para o mais ácido. Então tempera tudo com limão. O vinagre de maçã foi onde ele passou o vinagre de maçã orgânico. Então eu fui, é o que eu falo, o que foi bom para mim talvez não seja bom para você. Mas foi uma estratégia que nós encontramos e que realmente deu certo. Só que até então, o remédio, eu não podia ficar sem o remédio. E eu lembro que era horrível, gente, porque como eu não podia tomar líquido, o remédio eu tinha que colocar embaixo da língua. Meu Deus, e o gosto do remédio, até hoje eu sinto. É horrível. Mas aí, graças a Deus. E o mais engraçado, ó, terminei meus cachinhos, tá vendo? É bem tranquilo de fazer e eu gosto. Agora eu vou ficar meio maisinha assim, até esfriar um pouquinho, depois eu solto ele e eu mostro pra vocês. E o mais engraçado, meu marido e minha filhinha estão aqui, eu vou mostrar ela pra vocês, a minha bênção de Deus. Aí o mais engraçado é que assim, isso mostra que realmente somos diferentes, mas que a gente consegue sim estratégias. Geralmente eu falo para minha cliente, se você levantou, por mais dificuldade que você esteja passando, se você abriu os olhos, colocou os pés no chão e está viva, é porque é mais uma oportunidade. E aí, e esse médico, ele conversou tanto comigo no dia, ele me acalmou tanto, porque, gente, eu vou dizer, mexeu muito mais com a minha cabeça, que chegou um momento que eu achava que eu era mole, sabe? Que eu era, eu falei, meu Deus, eu tô sendo muito mole, porque tinha clientes minhas que falavam assim, ah, eu carreguei lenha na cabeça, ah, minha mãe pariu 34, pariu 30, a minha vizinha lá, da minha mãe, pariu 20 filhos, e normal, e era outra coisa, quando eu decidi que eu queria engravidar, eu queria muito parto normal, porque eu queria mais dependência, né, mais independência, desculpa, e aí chegou um momento que com 38 semanas mesmo, a doutora falou, Lux, conseguimos chegar até aqui, tá tudo bem com você, entre aspas, tudo bem com a Mahara. Então, 38 semanas a gente fez um ultrassom, a morfológica, e a gente viu que ela tava com o cordãozinho, né, enrolado e ela segurando o cordãozinho. Aí ela falou assim, ó, chegamos até aqui, por mais que a gente tenha sido com dificuldade, mas você tá bem, ela tá bem, então vamos marcar cesárea. A primeiro momento eu respirei fundo, porque eu queria muito parto normal, mas também eu não ia aguentar. Eu acho que se a gente não sabe do nosso corpo, eu acho que se eu ficasse 12, 13 horas de um trabalho de parto, eu não sei se eu aguentaria. Devido, não tá tão bem assim, né? E a gente sabe que um trabalho de parto não é fácil. Aí eu falei, tudo bem,
Aí marcamos a cesárea e foi incrível. Esse médico que eu tô falando com vocês, ele falou pra mim, ó, na hora do parto, que a neném sair, você vai ver que seu corpo vai se acalmar e vai voltar tudo bem. E realmente foi assim. E minha bebê nasceu, graças a Deus, deu tudo certo. Depois ela teve que passar por antibiótico terapia, mas deu tudo certo. Ela tá linda, tá grande. É o amor da minha vida, né? Quem é mãe sabe que os nossos filhos, meu Deus. Mas é o que eu falo pra vocês, dificuldade a gente passa. E aí nessa trajetória toda, incrível, que depois foi que eu fui realmente vir o peso, sabe? Que foi quando eu passei na nutricionista, ela falou, é efeito, né? Foi o soro, muita medicação, muita vitamina, porque eu lembro que até essas vitaminas que vende de mercado eu tentei tomar, assim, para tentar colocar nutrientes mais para dentro, né? Mas, gente, só que é o que eu falo, tem gente que fala assim, por que você não teve outro? Porque eu queria muito outro bebê, mas eu sentei com a médica e foi o que ela falou, podia ser que eu não ia sentir, ou sentir pouco os sintomas, né? Ou podia vir muito mais forte. E eu olhando para minha neném, eu falei assim, não, eu preciso cuidar dela e graças a Deus deu tudo certo. Então eu fico por aqui mesmo, só com a minha bebê, que tá tudo bem. E o meu psicológico já estava bem melhor também, que ficou muito afetada, é isso. A gente nunca entra numa gestação achando que ela vai ser ruim, principalmente se você vem de um cuidado, né? Que se o seu corpo tá bem para isso. Então foi um choque muito grande. Só que é o que eu falo, não é você pedir a Deus momentos difíceis, mas foi um momento assim que me trouxe muito aprendizado mesmo. Eu sempre falo isso nos vídeos e é verdade, gente. Foi um momento que, se hoje eu sempre tirei esse tempo para cuidar de mim, para mostrar isso nos vídeos para vocês com alimentação, porque esse momento me ensinou isso. Teve momentos que eu fiquei muito desesperada, que eu chorei demais. Mas eu falo que foi necessário, eu amadureci muito e outros momentos que vieram. E hoje eu falo muito obrigada, Senhor, não pelo momento de dificuldade, mas pelo amadurecimento de hoje eu conseguir cuidar de mim, conseguir cuidar do que está à minha volta e ter a minha bebê linda, né? E ter isso para contar para você. Por que também eu tô falando isso? Porque eu falei pra vocês que eu queria muito um parto normal. E não deu, né? O meu corpo não estava preparado para isso. E no momento eu fiquei triste, eu fiquei desesperada. Eu falei, por que comigo? Olha só, né? Tanta coisa em volta e eu... Sendo que tinha possibilidade, a minha médica estava ali muito bem preparada para fazer minha cesárea. Minha cesárea foi maravilhosa. A médica foi de uma atenção, porque, gente, eu vou colocar uma foto aí, o tamanho que eu fiquei. Então, gente, eu vou fazer assim, eu vou ali passar uma makezinha rapidinho, soltar o cabelo como eu gosto e venho finalizar o vídeo com vocês. Guarda só um pouquinho. Então voltei aqui já com a maquiagemzinha, olha o cabelo como está, mesmo ele de escova, assim, eu gosto dele cheio, eu gosto do meu cabelo cheio. Então muito de vez em nunca, assim, que eu gosto de passar a prancha para ele ficar mais alinhado, mais lisinho, mas eu gosto mesmo assim, eu gosto de volume, tanto ele cacheado quanto quando eu faço escova, a mesma coisa. Então eu contei pra vocês a minha história, como foi, claro que não em muitos detalhes, para o vídeo não ficar muito grande, mas a mensagem de sempre que eu quero passar é: a gente sempre encontra estratégias pra gente sair das dificuldades, pra gente passar pelos momentos difíceis, e eles também, né, trazem pra gente muita sabedoria, né, muita maturidade. E são aqueles momentos que, assim, se há as estações do ano, né,
muda, pra gente entender que há mudanças, na nossa vida é da mesma forma. Eu sempre quero mostrar, mostrar para vocês e passar a minha história para vocês como motivação, para que vocês entendam que realmente passa. Sim, existe aqueles momentos que a gente chora sim, que a gente se desespera sim, mas sempre buscando em Deus a gente vai conseguindo sim passar por esses momentos difíceis. Então, quer dar tchau? Olha aqui minha princesa, minha boneca. Chega mais pra cá, pra todo mundo ver você. Qual o seu nome? Levanta aí pra ficar direitinho no vídeo. Qual o seu nome? Mahara. Aqui. Aqui, minha bênção de Deus. Minha Mahara. Nossa, Mahara. Então o vídeo de hoje era esse, gente. Com muito carinho. Não consegui, claro, dizer tudo em detalhes, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, mas a gente vai conversando ao longo dos outros vídeos. Então fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!